E a notícia é: Justiça multa trabalhadora gestante e afasta gratuidade. O juiz diz: deslealdade processual. Mais uma vez aqui a Lavínia presente no vídeo, né? Vamos torcer para ela ficar quietinha e ajudar a gente, tá? Presta atenção nesse caso, né? Presta atenção aqui, ó. A autora que estava grávida em um contrato de experiência trabalhava em um supermercado como caixa, tá? Ela disse que ela foi demitida pela empresa sem justa causa na data de 6 de agosto. Guarda essa informação. Mesmo a empresa sabendo que ela estava gestante. Tudo bem? Então vamos lá. Ela pediu o quê? A indenização substitutiva. O que é a indenização substitutiva? Quando você tem estabilidade, ela não quer voltar a trabalhar, ela não quer ser reintegrada, ela quer o dinheiro da estabilidade toda dela, que é desde a concepção até 5 meses após o parto. Ela pode escolher se ela quer voltar a trabalhar ou não, tá? A lei permite. Ela disse que não quer trabalhar, não quer voltar a trabalhar, por quê? Segundo ela, o ambiente de trabalho era hostil e ela era tratada com rispidez, tratavam ela mal. E que o ambiente de trabalho estava cada vez mais nocivo à sua saúde mental e psicológica. Então, assim, a empresa era um lixo para trabalhar, segundo a autora diz na ação, tá? Ela disse que foi acusada de ter entrado na empresa grávida de propósito, já no intuito de obter uma vantagem econômica. Tudo isso de caso pensado. Então ela entra com essa ação e ela atribui a causa, ela diz que deve receber R$33 mil, né, 33.892,14. É isso que ela pede. Este valor aqui que eu tô falando pra vocês é importante porque lá no final vocês vão entender o porquê que eu mencionei o valor que ela deu pra causa, tá? E o que ela pede também? A justiça gratuita, para que ela não pague as custas nem honorários de sucumbência caso ela perca o processo. Tudo bem até aqui, né? Então vamos lá. A empresa, quando foi se defender, disse o seguinte, que ela nunca foi tratada de forma ríspida, muito pelo contrário. Assim que a empresa soube da gestação dela, fez o quê? Realocou ela, tirou ela do caixa e colocou ela para trabalhar dentro do escritório do mercado como ali no setor administrativo. Então ela trabalhava agora de forma administrativa e que a contabilidade orientou o supermercado a tirar o prazo determinado e colocar ela em um prazo indeterminado, porque ela estava gestante. Então assim, ao invés dela continuar no prazo determinado, a empresa alterou o contrato para prazo indeterminado. E disse que é mentira que a empresa demitiu ela. Muito menos na data que ela disse, no dia 6 de agosto. Muito pelo contrário, ela continuou trabalhando, inclusive a empresa junta provas de conversas de WhatsApp, onde ficou claro que ela continua trabalhando. E depois do dia 6 de agosto, ela começou a entregar, na verdade, ela começou a faltar demais no trabalho e não entregava atestado. Ela faltou tanto que ela simplesmente passou a não ir mais trabalhar e aí entrou com essa ação trabalhista aqui, tá? Agora vem aqui uma coisa muito interessante. A empresa junta no processo um vídeo onde a autora, no seu TikTok, faz um videozinho de uma trend qualquer, escrito assim. Então ela está fingindo que está trabalhando ali para fazer o vídeo. E aí, na legenda não, né? Aqui na capa do vídeo está escrito o seguinte: eu falando que trabalho igual uma cachorra para ter minhas coisas, sendo que eu trabalho sentada no ar e quase não faço nada o dia todo. E na legenda está escrito: eita como trabalha, kkkk. A empresa viu isso, tirou um print, juntou o vídeo no processo, dizendo o seguinte, olha aqui, a própria autora confessa que o trabalho dela estava muito moleza, né? Trabalhava no ar-condicionado, quase não tinha serviço. O juiz, quando foi julgação, ó, improcedente, nada de estabilidade para a autora. E aí tem aqui muita coisa interessante para vocês prestarem atenção. O juiz reconheceu que, de fato, a empresa não mandou ela embora, ela continuou trabalhando. Ele disse que a empresa agiu corretamente ao readaptar a empregada, retirando-a da função de caixa e realocando-a para um cargo administrativo em ambiente climatizado e sem esforço físico, de acordo com o vídeo do TikTok. Inclusive, o juiz fala que a autora estava ironizando a empresa no vídeo. O juiz destacou que a estabilidade da gestante existe para garantir proteção ao emprego e não para permitir o recebimento de
indenização sem a prestação de trabalho. Então, você não pode me pedir a indenização sem querer trabalhar. Segundo a decisão, quando o empregador oferece um posto compatível com a condição da gestante e ela, sem justificativa, recusa-se a trabalhar ou opta por se desligar, não há violação do direito à estabilidade. Ou seja, a empresa não está violando o seu direito à estabilidade. E tem mais. De acordo com os documentos juntados no processo, demonstram que em 19 de agosto, ou seja, data muito posterior à data que a autora disse que foi demitida pela empresa, a autora solicitou à empresa uma declaração de trabalho para pleitear vaga em creche junto à Secretaria de Educação. Ele disse, o juiz, ora, não é crível que uma trabalhadora supostamente demitida em 6 de agosto solicite comprovante de vínculo ativo 13 dias depois? Tal fato comprova que a autora tinha plena ciência da vigência de seu contrato de trabalho, ou seja, o contrato não tinha se encerrado, a autora já sabia disso. O juiz continua dizendo, olha só, não bastasse, a autora confessou expressamente em audiência que pediu demissão, ou seja, em audiência ela disse a verdade, admitindo que não tinha mais interesse em trabalhar na empresa, mesmo após a empresa ter adaptado sua função para atividades administrativas mais leves. Então ela diz uma coisa na inicial, mas em audiência ela acaba falando a verdade na frente do juiz. Então, olha só, condenou a autora em litigância de má-fé. O que é litigância de má-fé? É quando uma das partes mente no processo para enganar o juiz ou prejudicar a outra parte. Então o juiz reconheceu que ela mentiu no processo e aí aplicou a pena de litigância de má-fé. E aí essa pena é o quê? 5% do valor que ela deu à causa. Lembra que eu falei que ela deu à causa o valor de R$33 mil? Então é 5% deste valor atualizado. E sobre a justiça gratuita que ela pediu, o juiz julgou improcedente, ou seja, ela vai ter que pagar as custas do próprio bolso. O valor das custas o juiz arbitrou em R$ 677,84. E tem mais. Ela também foi condenada em honorários de sucumbência. Honorário de sucumbência é quando a parte que perde o processo tem que pagar uma porcentagem para o advogado da outra parte, tá? Não é pagar o advogado os honorários contratuais, já expliquei isso uma outra vez. É honorários de sucumbência, tá? Isso é questão processual. E aí o juiz condenou ela a pagar 10% do valor que ela atribuiu à causa, dos R$33 mil, em honorários de sucumbência. Então ela vai ter que pagar 10% deste valor para o advogado da empresa. Tudo isso daqui, ela foi condenada na ação que ela entrou contra o supermercado. A autora ainda pode recorrer para o TRT, porque ainda tem prazo. Agora, me diga o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.